Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Precisa de ter paciência, vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Honrarás Pai e Mãe, o quarto mandamento. Esse quarto mandamento Deus mandou Moisés trazer outrora para os seres humanos. Esse mandamento trouxe muito sofrimento para muitas crianças e adultos também, porque no comportamento nosso na vida fica muito difícil honrar um pai que tem costumes que prejudicam a saúde, honrar uma mãe que valoriza mais os amigos do que o pai do filho e que também é impetuosa, tira a harmonia do ambiente, a segurança de todos. Mas esse mandamento tem um outro lado também, que é de nossa responsabilidade, facilitar a vida dos filhos, para que fique fácil também, para que eles nos honrem. Porque a responsabilidade da paternidade, da maternidade, é muito grande. E nós sabemos assim que quando falta o respeito pela maternidade de uma maneira geral, acontece assim, vêm os assassinos, vêm as danças, vem a diminuição de vestes. Então a pessoa acha assim que ela se encontra evoluindo, degradando os ensinos, precisaríamos de entender assim. Na nossa vida de matéria grosseira, nós tínhamos que entender que o conceito. Achamos que a fala é importante. A fala é relativa, porque na matéria fina e no espiritual não tem fala, tem o conceito. Então, quando degradamos um conceito, que é o caso daquela mulher que perdeu a consideração dos filhos, daquele homem que perdeu a consideração dos filhos, vai acontecendo assim a degradação. Se não tem um valor, a mãe perdeu o valor, então outras pessoas não têm valor. Novos nascimentos. É isso que nós precisaríamos de entender. Para que venha espíritos evoluídos, precisamos de valorizar a maternidade e a paternidade. É bem importante assim, porque com esse valor vem outros tipos de espíritos. Então a nossa vida, a vida de matéria grosseira fica melhor. E nós sabemos assim que nos relacionamentos, quando relaciona-se com pessoas que evoluem, aquela pessoa que está evoluindo, ela também considera o seu semelhante. Quando perde o conceito, a pessoa para de evoluir e ela não considera o seu próximo. É bem grave e que nós é que tínhamos que fazer esta observação. Para trazermos espíritos evoluídos, precisamos de nos tornarmos de uma maneira de sermos considerados. É isso que nós precisaríamos de entender. Somente com a consideração é possível vir espíritos evoluídos. Então, todo um trabalho que existe, a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, primeiro com ela. Depois, nós tínhamos que fazer um trabalho também de observar que uma empresa, ela recebe um funcionário, e esse funcionário tem que trazer as referências do período anterior que ele esteve vivendo, dos trabalhos que ele já realizou, de onde ele já foi, onde ele já veio, quer dizer que ele tem que trazer uma apresentação. Nós tínhamos que fazer esse trabalho também no relacionamento, porque
Se vamos relacionar com uma pessoa, essa pessoa precisa de ter um conceito de valor. E esse conceito de valor, nós sabemos assim que está na mãe. Essa força, porque nós conhecemos pessoas que viajam dias de ônibus com pouco recurso para vê-la. Quer dizer que o conceito que ela colocou dentro desse está possibilitando agora ele voltar para vê-la. Aquela condição bem importante assim de equilíbrio, esse valor. Então, na nossa vida, tudo que nós fazemos, se não tem o conceito, não tem significação. É bem simples e bem grave assim que nós precisaríamos de estar trabalhando para nós, para ver o procedimento que nós precisamos. Depois, aquela referência assim que a pessoa precisa de lembrar que ela tem um valor e esse valor ela precisa de cultivar, que é o caso daquela mulher que aquele filho está voltando para vê-la, dias de viagem ou de ônibus ou de outra maneira. Ele faz esse trabalho, quer dizer que dentro deste foi colocado um conceito e esse conceito nós sabemos que tem muita importância. Porque no caso de assassino, nós sabemos também que em muitos casos a pessoa perdeu o conceito. Então, todos os outros valores não têm significação. A evolução que julgamos que existe não tem evolução. É só observar a moda, que não condiz mesmo com uma criança e muito menos com aquela que já se tornou mãe. Não tem referência, porque não tem um embelezamento do corpo. Tem a diminuição de tecido para cobrir aquele corpo. É bem simples assim. As danças, é isso que nós precisaríamos de entender. O valor. Quer dizer que se nós estamos perdendo o valor, então vêm espíritos que não são qualificados e que apoiam esse tipo de comportamento, porque não era possível para que esse espírito voltasse na matéria grosseira. Possibilitaram. Então, onde ia nascer um espírito de luz que iria trazer um conhecimento, uma vacina, algo semelhante para que a humanidade fosse beneficiada, não nasce naquele lar. Perde a oportunidade. E todos nós somos responsáveis, porque nós vamos aceitando e nós vamos ficando calados. Nós vamos achando assim que fazer parte da sociedade é uma hipocrisia, porque não tem valor. Então os valores que se dão são valores relativos que não traz para aquela família um desenvolvimento interno de agregar valores. Depois nós sabemos assim que a relação da mãe com os filhos é muito grande. É um sistema assim de hierárquico. Ela tem uma hierarquia sobre os filhos que ela trouxe. Quer dizer que se ela perde esse valor, ela perde. Se ela perdeu, então esses filhos ficam à deriva. Depois nós sabemos assim que, no caso do pai, no caso da mãe, é bem interessante, porque aqueles filhos voltam naquela casa enquanto os pais estão vivos. Se acontece da mãe vencer o tempo dela na matéria grosseira, a ida naquela moradia diminui. E se acontece do pai ter largado o corpo de matéria grosseira e a mãe continua, esses filhos continuam visitando a mãe, se ela desenvolveu a maneira de ser considerada. E para sermos considerados, nós tínhamos que lembrar assim,
A primeira coisa é o corpo de matéria grosseira. Quer dizer que se nós aprendemos a resguardar o nosso corpo de matéria grosseira, está junto com o pudor. É isso que nós precisaríamos entender. É um procedimento natural. E esse procedimento, se a pessoa observa, ele é necessário, porque nós podemos confirmar assim. A temperatura interna é 36,5, 36, é uma temperatura padrão para toda a época da nossa vida. Pode ser de 0 aninho a 90 anos. Quer dizer que a veste é uma possibilidade que o corpo tem para manter o resguardo, possibilitando que o sangue continue circulando. Depois nós tínhamos que fazer uma referência da importância que esse sangue tem na circulação para alimentar cada célula do nosso corpo. Se nós observarmos assim o olho, quando ele está limpo, bonito, não vemos os pequenos vasinhos que apresentam ali. Quando esse olho acontece um procedimento dele ficar irritado, então nós vemos que aquele vermelho que está apresentando são os vasinhos que dilataram. Quer dizer que, sem ter apresentado uma irritação, não tem possibilidade de ver os pequenos vasinhos. Quer dizer que, para circular o sangue nesses vasinhos, o sangue tem que encontrar-se em estado gasoso. Senão, não teria como ele circular. Quer dizer que essa observação nós podemos trazer para o nosso corpo. E nós podemos ver, de uma maneira geral, aquela pessoa que anda com partes do corpo sem guarnição, sem vestes, que é muito comum de todas as idades, nós vamos confirmando que nasce mais pelo. Quer dizer que aqueles pelos que estão nascendo é porque está resguardado, é um procedimento natural do corpo para aquecer aquela parte do corpo. O pudor, a pessoa pode achar assim, que aquele que está falando é porque tem preconceitos, é conceituoso. Não tem nada disso. É um procedimento que nós tínhamos que fazer para auxiliar o nosso corpo. E fica bem fácil assim, de quando a pessoa descuida e resfria o corpo, parte que ficou resfriada, a pessoa sente dor. Quer dizer que ela tem que ter um novo procedimento para aquela parte agora ficar normal. Um sistema de aquecimento, um sistema de resguardo. Quer dizer que se nós trabalharmos assim, protegendo o nosso corpo, facilita também a nossa maneira de entender os ensinos. Facilita também a nossa maneira de ver o procedimento que nós estamos tendo conosco. Porque nós sabemos assim que aqueles que estão em formação precisam de aprender com aqueles que já se encontram na frente nas suas caminhadas. Quer dizer que aqueles que estão na frente, já envelhecidos, teria que ser um modelo, um exemplo, para que aqueles novos viessem a ter uma referência e seguir um caminho melhor de saúde e de sabedoria, compreendendo os ensinos. O quarto mandamento é bem importante assim, honrarás pai e mãe. Quer dizer que nós temos que fazer esse trabalho e se aquele pai, se aquela mãe não está merecendo a nossa consideração, não está em nós fazermos uma avaliação ou um julgamento do comportamento deles. Porque os filhos são aquela semente, eles serão iguais no futuro. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que um filho não pode ser diferente dos pais. Para que esses filhos sejam diferentes e melhores, porque para ficar pior não precisa de fazer nada. É só deixar o relógio tocar de manhã e não levantar da cama. Então vem o sono novamente e a pessoa perde a alegria
do seu dia de vida, do seu trabalho que ela precisa de ter. Então, para sermos melhores, tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, tem que melhorar a constituição. É físico, porque nós conhecemos netinhos que, mesmo não tendo conhecido o avô, aqueles que conheceram o avô, vê naquele neto a característica do avô, os costumes. Quer dizer que para nós melhorarmos um pouco, nós temos que fazer um trabalho dobrado, porque naquela condição, de uma maneira geral, todos os povos não encontram-se evoluindo, porque o desenvolvimento de tecnologia não quer dizer que houve um desenvolvimento interno. Houve muitas vezes uma diminuição de coragem daquele povo que tem uma tecnologia maior, melhor, porque aquele povo agora julga-se resguardado pela tecnologia que eles desenvolveram. Honrar pai e mãe é bem importante, porque o Criador nos possibilitou essas orientações e nos possibilitou também que o outro lado, aquele que é pai, aquela que é mãe, fazer esforço para merecer a consideração. Porque a diferença de um filho para o outro filho é como aqueles pais desenvolveram a consideração, desenvolveram o conceito, o valor. Porque se descuidamos um pouco, em pouco tempo aquele filho está mandando, está determinando, está querendo dar as diretrizes. Para esse filho é muito ruim, porque ele está esquecendo da vida dele e está passando a cuidar de uma coisa que ele não tem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é de outros. Mesmo colega na formação, se o colega não pediu orientação, também não podemos dar. É isso que nós precisaríamos de entender para caminharmos melhor na criação. O esforço para voltarmos para a pátria do Espírito é cumprindo os mandamentos, é entendendo os mandamentos, não é de outra maneira. Somente assim é que nós teremos a oportunidade de, quando vencer o nosso corpo na matéria grosseira, voltarmos para a matéria fina numa condição melhor, porque desenvolvemos o conceito. Isso fica bem fácil assim, da gente ir caminhando na vida, e voltarmos para o espiritual é com o conceito. Então, entender o funcionamento que existe na nossa formação e o que a sociedade nos impõe e aquilo que nós vamos aceitando. Depois nós sabemos assim que no caso da moda, muitas vezes, ou quase todas as vezes, não condiz com aquele corpo. Quer dizer que recebemos influência e usamos aquela moda com aquelas influências e não fazemos observação se aquele jeito está de acordo com a minha personalidade, com o meu corpo. É assim que nós caminhamos durante a vida. Tínhamos que entender assim, que aqueles que já entendem um pouco e que já estudaram um pouco, no caso das influências que nos impõem, às vezes eles chamam mais de 100 pessoas para aproveitar desses 100 que foram convidados, uma pessoa que apresenta um determinado tipo do corpo que eles estão querendo. E aquela pessoa é que passa a ser referência para todos. Nós não vimos essa observação. Nós caminhamos assim. Então, a consequência. Perdemos a nobreza, perdemos a beleza, perdemos tudo. E perdemos a consideração dos filhos. Porque em pouco tempo, aqueles filhos estão determinando. Quer dizer que essas determinações, a pessoa precisa de lembrar se é boa para a sua vida. É bem grave assim. Então, o descuido. Nós tínhamos que trabalhar conosco
porque nós temos a responsabilidade também de filhos e temos a responsabilidade também dos pais. Quer dizer que para nós nos tornarmos melhores, facilita muito a vida daquele que tornou-se melhor. É um procedimento que existe. E esse procedimento a pessoa tem que lembrar que não é para um período, é a vida toda. Porque no caso daquela mulher e de muitas que nós conhecemos, se encontram envelhecidas e encontram-se com aquela condição de serem consideradas. É bem importante assim, quer dizer que a força que ela teve na formação daqueles filhos, desenvolvendo a maneira do conceito de ser considerada. E é bom a pessoa ir lembrando assim, para sermos considerados, não quer dizer que temos que ter uma aceitação. E fica bem fácil assim da gente observar em épocas anteriores, quando um filho era repreendido, ele era repreendido. Mas no amor, aquela que era responsável, também ela o chamava na hora da refeição. Quer dizer que o equilíbrio, entrou a justiça, entrou a pureza. Agora precisa de ser outra coisa. Então, na nossa vida, todo um trabalho que nós temos é para nós, não é para as outras pessoas. E depois, aquela condição bem importante assim, se nós melhorarmos, nós vamos ter possibilidade, e aqueles que não têm filhos ainda, de trazerem filhos melhores. Porque esse trabalha com o conceito, não é com as palavras. E nós sabemos assim que quando a pessoa fala muito, muitas vezes ela tem pouco saber. E nós sabemos assim que uma determinação, ela determinou. Aquele empregador que se encontra seguro no seu trabalho, ele vê o futuro e ele dá as diretrizes para ir direcionando para aquela realização. Na nossa vida, nós tínhamos que fazer esse mesmo procedimento, de ver como é melhor para a minha existência, porque facilita muito quando tem a consideração. E uma consideração a pessoa não adquiriu assim, porque agora ela julgou que vai adquirir. Temos que tirar o velho da nossa vida, temos que entrar à justiça, porque no caso daquele empregador, se ele fica com um procedimento de aceitação daqueles que estão sob sua responsabilidade, daqui a pouco ele começa a ser mandado. Aqueles que eram antes de sua responsabilidade agora passou a influir naquilo que ele acha que vai ser bom para aqueles funcionários. E o empregador é que arca com as despesas. Na nossa vida interna, a aceitação é o mesmo procedimento. Porque fica bem fácil assim de conversar com um, conversar com outro, da maneira que ele teve a sua formação e da maneira que ele formou os seus. Ele fala que se hoje ele fosse fazer aquele trabalho, ele faria diferente. Porque hoje ele tem a segurança e ele tem uma compreensão melhor da vida. Mas os ensinos que o Criador nos possibilitou é para que nós venhamos a caminhar amanhã seguro do procedimento que estamos tendo. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, os ensinos trazidos por Moisés, todos aqueles mandamentos, têm muita importância para cada um de nós. Quer dizer que nós teríamos que ter o dever de conhecer esses mandamentos e lembrar assim que para que eu honre os meus pais têm que ter um conceito dos ensinos do Criador para facilitar a minha vida. Então a vida é bem simples assim. Quer dizer que a importância de conhecer os ensinos, de viver de acordo com esses ensinos, é que vai nos possibilitar uma maneira para continuarmos
para a pátria de matéria, para a pátria do espírito, quer dizer, voltarmos para a pátria do espírito é com os conceitos corretos. Essas informações a pessoa precisa de lembrar que sempre existiu os auxílios. E se a pessoa fizer um esforço para mudar os conceitos que ela adquiriu, ela tem que ver que ela tem o auxílio. E cabe a ela fazer esse trabalho, ela mesma, com ela mesma. Esses auxílios é sempre naquela condição individual. Depois nós sabemos assim que alguns pais falam assim que precisa de ficar naquela moradia para a formação dos filhos, que os filhos são pequenos ainda. Ele não é considerado, ele não a considera. As palavras que se usam, as ofensas mútuas que acontecem, e se isso continua, então aqueles filhos tomam isso como se fosse normal. Então aquele jovem passa a aceitar no seu período de relacionamento, qualquer maneira de um relacionamento está muito bom. Aquela jovem passa a aceitar uma submissão e não entrando com um valor que ele compete no relacionamento, porque ela está acostumada dentro da moradia. Então vai fazer um esforço, vai fazer um benefício maior se a pessoa então fica ausente. É isso que nós precisaríamos de entender. Perdeu os valores, perdeu a consideração, então não tem nenhuma referência. Então aquela condição de agredirem-se mutuamente não vai trazer nenhuma grandeza para os filhos que se encontram vendo aquelas cenas diariamente. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho. Então, a reflexão de ver qual foi o princípio que aconteceu de perder a consideração. Qual foi o princípio que deixou que continuasse com essa decadência de conviver no mesmo ambiente sem ser considerado ou não considerando o outro. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho de verificando a importância que precisamos de continuar tendo para nós, não é para os outros. É para cada um de si, de ir observando assim, de fazer as observações, porque não podemos entrar num relacionamento que de imediato nos falta a alegria. Quer dizer que se nesse relacionamento não tem alegria, não tem finalidade. E depois nós sabemos assim que se faltou alegria, entra a desarmonia dentro do corpo. Essa desarmonia manifesta-se em forma de doença. Quer dizer que houve uma aceitação, uma acomodação. Agora, dentro da pessoa, não tem mais a vida. Com isso, a pessoa, então, passa a ser um trabalho. E é bem interessante, porque muitas vezes, nos relacionamentos difíceis, e que não tiveram a coragem de se separarem, arrumam doença e sabe melhor do que aquele profissional da saúde das consequências dessa doença e o procedimento, e agora a nova mudança que a pessoa passa a ter é o valor que ela dedica à doença que ela adquiriu, as aceitações. Então cada um de nós é responsável por nós mesmos de ir observando que na nossa vida precisa de ter a alegria. Se faltou a alegria, vai ser dificultoso. E se faltou a consideração, então o trabalho é ver como é que aconteceu antes de perder a consideração. Fazer um trabalho da paternidade, da maternidade, ter um valor para serem honrados, também é dever dos pais. Fica muito difícil respeitar um pai, respeitar uma mãe, que não condizem com aquilo que eles estão tendo, com a responsabilidade que eles adquiriram de agora querer melhorar os seus filhos. Para isso, a pessoa tem que lembrar
que ela é que tem que ter o conhecimento dos ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.